six, three, four. As nossas reuniões de ministério de música são reuniões muito chatas, sem crescimento, sem vida. É só ensaio, 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 ensaio. Vai chegando uma hora na vida do Ministério das Artes, da música, que esse negócio de ensaiar, 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 não vai levar a lugar nenhum o ministério. Vai levar a um lugar até de um crescimento técnico, mas não vai levar a um lugar de crescimento espiritual e crescimento humano. Abre comigo a palavra de Deus em Efésios 4. Efésios 4, versículo 11. Amém ou misericórdia? Enquanto vocês procuram, eu vou me apresentando. Meu nome é Suzana, tenho 34 anos, sou esposa do Wildson, sou mãe da Thalita, de 1 ano e 6 meses. Participo da renovação desde 1991. Eu sou membro da renovação carismática. Quando eu tinha 7 anos, eu comecei a participar na renovação. Minha família também começou a participar. E eu participo do Ministério de Música desde 1998 ou 9, que eu comecei com 12 anos a cantar no Ministério de Música. E nesses anos todos, vamos passando por diversos movimentos, diversas transformações, que se não houvesse essa parte que eu vou falar hoje, eu não estaria aqui para contar a história. Quantos de vocês conhecem pessoas que eram músicos bons, tocam bem, que eram pessoas maravilhosas, porém não estão mais no Ministério de Música? Vocês conhecem? Tocadores maravilhosos, mas não estão mais hoje no ministério. E você sabe por quê que eles não estão mais? Aí você diz para mim, porque o mundo levou, porque a música foi para não sei aonde, porque foi fazer tal coisa, porque enjoou, porque não sei o quê, porque brigou, se decepcionou. Mas muitas vezes essas pessoas estão se afastando por culpa nossa. Porque nós não investimos, nós achamos que para consolar as pessoas, nós precisamos colocar elas para tocar. Nós achamos que para fazer com que a pessoa permaneça no ministério, ela tem que estar o quê? Tocando, fazendo show. Tem que estar. As pessoas chegam para o Wildson e falam assim, Wildson, por que a gente tem que voltar a fazer evento na praça? Os ministérios têm que ter lugar para tocar, os ministérios têm que ter lugar para isso, para aquilo, para se promover. Mas isso não vai fazer com que a pessoa fique. Porque a pessoa ela vai cantar, ela vai estar lá diante lá da praça, vai estar tocando com a banda dela, mas ela não vai permanecer. Acharam lá? Vamos lá em Efésios 4, que diz assim: é Ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. A palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo à comunidade de Efésios, olha, Deus constituiu apóstolos, profetas, pastores, pessoas para aperfeiçoar o povo de Deus. Porque o povo de Deus não está precisando de um lugar para tocar. O povo de Deus está precisando ser aperfeiçoado no varão perfeito. E que varão perfeito é esse? Jesus. O objetivo do Ministério de Música, o objetivo das nossas reuniões de Ministério de Música é fazer com que todos os cristãos cheguem à unidade, conhecimento de Jesus e se tornem como Jesus. A sua função, coordenador, se estiver aqui me ouvindo, e coordenador que está aqui hoje, é fazer com que teus ministros de música se tornem pessoas muito boas, espiritualmente, humanamente e tecnicamente lá no ministério. Amém? Vamos lá. O que segura a ovelha? É a cerca ou o pasto? Nós temos ovelhas. E quando você tem uma ovelha, ela está ali na cerca. Está ali dentro do pasto. Quando ela percebe que aquele pasto não está bom para ela,
A fome fala mais alto. E quando a fome fala mais alto, o que ela vai fazer? Ela vai arranjar um jeito de escapar. Então, o que prende as pessoas lá no teu ministério, o que faz as pessoas perseverarem na reunião, não é o tanto de cerca que você coloca, não é tanto de visita só que você faz, não é tanto de atividade legalzinha que você fica fazendo. Vamos para minha casa comer pizza, vamos não sei o que tem coordenador que fica inventando coisas, não que isso não seja importante. Mas tem coordenador que inventa muita convivência, é churrasco, e acha que isso vai prender a ovelha. Isso não vai prender a ovelha. O que vai aprender a ovelha é o pastor. O que você está oferecendo para ela espiritualmente, o que você está oferecendo para ela de formação, o que você está oferecendo para ela de cuidado. Nós precisamos entender que nós lidamos com os seres humanos e não é só com a parte espiritual da pessoa que nós nos entendemos. É que tem muitas vezes, pelo fato da gente participar de um movimento dentro da igreja, que lida muito com a parte espiritual, a gente acha que o ser humano é só espírito. E ele não é só espírito. O Espírito Santo, a pessoa possui um corpo, a pessoa possui uma mente, ela precisa de cuidados. Ela precisa também de atenção. Ela precisa que você invista também para que... Às vezes você reclama que os seus ministros não querem nada, o pessoal não quer rezar, o pessoal não quer orar, o pessoal não quer fazer nada. Mas você já procurou saber o porquê que essas pessoas têm tanta dificuldade de orar? Tem tanta dificuldade de levar uma vida espiritual? Nós precisamos entender que dentro do nosso ministério tem pessoas que precisam de incentivo para ter um trabalho. Tem pessoas que precisam de incentivo para passar num concurso. Tem pessoas que estão passando fome dentro do nosso ministério e a gente está preocupado com o quê? Com que ela viva uma vida só espiritual. Então, coordenador de grupo, você precisa olhar os seus servos, os seus ministros, os seus irmãos no todo. Muitas vezes ele vai chegar na reunião de música muito para baixo, muito acabado. E nesse momento você precisa ajudá-lo nessa necessidade. A gente passou 5 anos lá em Pirassununga. E eu fui coordenadora do Ministério de Música, acho que alguns meses, né? E lá eu procurava fazer isso. Eu procurava olhar para o ministro de música em todas as suas necessidades. Não só nas necessidades espirituais, mas também humanas. E a gente aprendeu isso e a gente quer trazer isso para cá. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver as necessidades delas. Promover o ministério do outro, fazer com que o outro cresça. Amém? Então, o primeiro passo para nós somos coordenadores de ministério, para nós que estamos dentro do Ministério de Artes, Música, é ver a necessidade do seu ministério. Qual é a necessidade do seu ministério? É falta de técnica só? É espiritualidade? É no âmbito humano? É relacionamento? O seu ministério tem muita briga? Tem muito ciúme? Tem muita contenda? O seu ministério, o que está faltando nele? A primeira coisa, você, coordenador, para você poder trabalhar o seu ministério, você precisa saber qual é a necessidade dele primeiro. Qual é a necessidade? Olha para as pessoas que participam do teu grupo de música e olha para eles e veja, meu Deus, o que esse povo está precisando? Será que é só de ensaio? Gente, você tem quantos anos de renovação? Você, Tony, tem quantos anos de renovação? Então, você tem quantos anos? 6 anos. Você, Fernando? 10. Você tem quantos? Gente, vamos ser sinceros com a gente mesmo? Para o tempo que a gente está, não era para a gente estar bombando? Não era para a gente estar muito melhor do que nós estamos? Eu falo por mim, era para a gente estar muito melhor. E às vezes a gente vai vendo no Ministério de Artes pessoas que estão 20 anos cantando. E 20 anos só sabe cantar, não sabe fazer mais nada. Ele não sabe ministrar, ele não sabe fazer uma pregação, ele não sabe falar sobre nada, não sabe de Bíblia, não sabe nada, não sabe dizer se Jesus é Deus é amor, e não sabe nada. Por quê? Porque falta investimento nas nossas reuniões, falta conhecimento, falta a gente querer ter ideias para fazer com que a pessoa cresça e a pessoa possa vir para fora, para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente fala, cara, tu lembra da fulana de tal? A bichinha era tímida, só cantava, não fazia nada. Como ela está
ministrando, como ela está pregando, como ela está fazendo as coisas, como ela está... Entendeu? Nós precisamos incentivar as pessoas a crescer. Nós precisamos proporcionar que os nossos membros do nosso ministério cresçam. Mas para isso, eu preciso pensar na realidade. E preciso, como coordenador, estar também ligado à fronte, à videira, Jesus. Eu preciso estar orando. Para em Deus eu saber como trabalhar. E depois você precisa traçar a estratégia. Segundo passo, planejar a reunião. Dividir as reuniões com atividades diferentes para não ficar na mesmice. Ou seja, qual o dia da reunião de vocês? Qual o dia vocês têm? Quarta-feira é o dia que vocês se reúnem. Vocês lá têm algum dia de reunião? No núcleo. Mas vocês não têm uma reunião só para música, não? Ok. Vocês têm? Só no núcleo. Então, é preciso, gente, à medida que vocês vão ver a necessidade, de ter um dia para vocês poderem crescer além do que está havendo. Para não ficar só ensaio. Chega uma hora e enjoa só ensaio. Reuniões. O Wildson, ele colocou aqui algumas ideias para vocês de como poderia ser as reuniões. A primeira reunião, ser adoração e atendimento de oração. Esse momento em que os ministros se reúnem para orar, se reúnem para adorar diante de Jesus, se reúnem para atender o irmão. Gente, lá a gente sempre se reunia e era um momento muito bom, porque às vezes o irmão ia com aquela dor escondida e ali Deus fazia cura, Deus fazia misura com a gente. Quantas vezes eu como líder... Às vezes a gente que é líder, que tem muito tempo de renovação, a gente coloca aquela casca, né? E vai para a igreja. Cheguei lá, Deus me tocava. E eu caía no chão, chorava, e Deus me curava, e curava todo mundo. E a gente conseguia ministrar no grupo de oração. Quando a gente chegava no grupo de oração para ministrar, gente, era uma unção tão grande, porque Deus estava trabalhando em nós. Muitas vezes, os ministérios mais ungidos que existem no Brasil, que você conhece, entre católicos e protestantes, pode olhar como é a vida deles por trás das câmeras, por trás do CD. Pode olhar. É uma vida de oração. Uma vida de contemplação. Muitas vezes a gente olha o ministério de um Tony Alisson, o ministério de alguém que deu certo, e fala, meu Deus, como esse ministério é ungido. Eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de unção. Porque tem pessoa que faz sucesso, mas não tenho vontade nem de ouvir, que é muito ruim, não tem unção nenhuma. Eu estou falando de unção. Eu estou falando daquele ministério que, quando tu escuta a música, o teu coração quer pular junto, tu sente a presença de Deus, parece que Deus se transporta do som para você. Eita! Então, quando você vê isso, você sabe que atrás desse ministério há uma vida de renúncia, há uma vida de oração, há uma vida de busca. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e vou ser bem sincera. Meu ministério de música em Pirassununga era um ministério de música de pessoas tecnicamente... Vai cortar isso aí, mas era um ministério... Desculpa, gente, amo vocês. Mas era um ministério de pessoas, tecnicamente, que não sabiam cantar, não eram profissionais. As meninas tinham grande problema com afinação. Tinham problemas com afinação, elas sabem disso. Mas era um ministério, gente, que quando ele começava a cantar, te juro por Deus, o grupo de oração era céu na terra. Sabe o grupo de oração que a pessoa ia pela primeira vez e a pessoa começa a chorar da porta? A gente fazia assim, no grupo de oração, o povo já fazia assim, ó. Começava... Sabe aquele grupo de oração que você sente a presença de Deus, que o povo se joga no chão e aquela coisa... Eu quero falar uma coisa para você. É esse tipo de grupo de oração que eu quero ver aqui em Porto Velho. Que você entra na porta e você é impactado. Mas, gente, para ter um grupo assim, o Ministério de Música precisa se debruçar em jejum, oração e palavra. Nós precisamos começar a buscar Deus além do que nós temos buscado. Gente, nós precisamos ir além. E foi isso que aconteceu lá. Durante 5 anos era mover espiritual. Era coisas que eu nunca vi na vida acontecendo. E não éramos tão bons. Era um violão, gente, um carrom. E 3 meninas gasguitas lá. Mas era ungido. Eu digo isso porque o povo que ia, não é por causa do que eu sentia. Era por causa do que o povo que ia, o grupo, começou a vir gente.
As pessoas vinham da cidade para ir lá. Hoje eu fui embora de lá. E o grupo está lá, vivo. Melhor do que quando eu estava lá. Está entendendo? Quando a reunião é boa, você forma pessoas para o futuro. Você precisa pensar que precisa daqui a 10 anos ter outra Fernanda Lopes aqui. Precisa ter outro, qual é o seu nome? Outro Jorge. Precisa ter outro Tony. Precisa ter outra Lídia. Precisamos ter outras pessoas muito melhores que nós no nosso lugar. E é isso que nós precisamos fazer. A segunda reunião, você pode fazer técnica vocal, você pode chamar um professor para dar aula de técnica vocal para o teu ministério, se for o caso, se financeiramente for rentável. Mas também você precisa ter uma reunião para formação. Suzana, formação sobre música, o Wilson já está dando a formação, uma vez por mês já tem formação da diocese, não precisa de formação para músico. Precisa, porque músico não precisa ser formado só em música. Você pode dar formação sobre cura e libertação. Você tem que dar formação sobre intercessão. Você tem que dar formação sobre anjos. Tem ministro de música que não sabe nem como é a hierarquia celestial. Aí fica lá no grupo de oração. Nós chamamos os anjos do Senhor para vir aqui nesse lugar. Anjos, vem, anjos. Anjos. E não sabe nem como os anjos, como é a hierarquia, quais são as virtudes, os tronos, os principados, para que cada um é responsável por quê? Fala. Mateus 40, esse tipo de coisa sem discernimento que acontece quando nós não sabemos. Por exemplo, gente, eu quero contar um fato que aconteceu na quarta-feira retrasada. Eu estava ministrando no grupo de oração, o Wilson estava ministrando no grupo de oração comigo, e ele estava no mover ali no grupo, e o Wilson entrou em libertação no grupo. Na hora que ele entrou, eu comecei a sentir que tinha pessoas amarradas ali. E na hora eu falei assim, irmãos, quem está se sentindo mal aqui, levanta a mão. Que nós vamos chamar o pessoal da cura e libertação para que possa orar por vocês. E nós começamos a ministrar em cima daquilo. E eu e o Wilson sentia que nós tínhamos que bater ali. Não tinha que nos importar com o que a gente achava que tinha que fazer. Nós tínhamos que ir naquela direção que Deus estava fazendo. E eu comecei, e de repente, uma irmã levantou a mão, foram lá orar, e de repente uma irmã começou a se manifestar ali na frente. Se eu não tenho discernimento dos espíritos, eu ia achar que aquela manifestação era espiritual do Espírito Santo, que era batismo. Então, muitas vezes, você precisa ter noção de cura e libertação. Você precisa ter noção de outras coisas que não é relacionado só à música. Existem pessoas no teu ministério de música que não só cantam, como também pregam, como também formam. Como você vai descobrir se a pessoa tem outro chamado, tem outras coisas além de cantar, além de tocar, se você não dá oportunidade dentro da tua reunião para que essa pessoa seja formada? Às vezes é preciso a pessoa aprender como se prega. Músico também é para pregar. Aí a pessoa fica aquele ministério vazio, que só canta. Não sabe falar um versículo da Bíblia, não sabe dizer nada. Vai ministrar, não sabe dizer um ai. Por quê? Porque o Ministério de Música não está investindo nos seus ministros. Nós precisamos investir nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? A formação também, gente, pode ser sobre som, sobre técnica de som. Lá em Pirassununga eu dei formação para todo mundo aprender a mexer no som. Para todo mundo aprender a mexer... Como é que equaliza? Tem músico que não sabe o que é agudo, não sabe o que é grave, não sabe o que é médio. Fulana, ajeita o teu microfone aí. Alô, som, oi, Jesus. Tá bom? Tá, acho que tá. Porque ele não sabe como é a voz dele, se a voz dele é média, se a voz dele é aguda, se a voz dele é grave. E não sabe equalizar o som. Nós precisamos colocar as mulheres e os homens para aprender, todo mundo. Não é para mexer no som. Nós precisamos levar todo mundo para poder aprender a saber o que é agudo, grave, o que é médio. Amém? Lectio Divina em grupo. Vocês sabem como é que é Lectio Divina em grupo? Não sabem? Já fizeram no ministério de vocês? Eu vou explicar mais para frente. E oficina de administração. O que é oficina de administração? É um laboratório. Vocês podem fazer de duas formas. Ou vocês pegarem uma pessoa do ministério de vocês que ela geralmente não conduz, não faz nada, e ensinar ela, e ela escolher umas 3 músicas, e ela começar a ministrar o louvor. Aí você pega e vai vendo como ela faz
louvor, vai ensinando para ela como é que é. E na reunião, nas reuniões, né? Você vai ensinando ela para ela começar a fazer isso no grupo. Não começa a dar o grupo todo para ela ministrar. Primeiro você pega na reunião. Vamos começar pela animação, fulana. Escolhe 3 músicas aí para você animar. Obedecendo aquelas coisas, do poporri, como vai falar com o povo. Mas faça como se fosse o dia do grupo, a hora do grupo, de verdade. Boa noite, irmãos. E ela vai ter que fazer daquele mesmo jeito. Aí ela começa fazendo as 3 músicas. Nas próximas reuniões de ministração, de oficina, vocês podem pegar e botar essa pessoa para conduzir já um momento de oração, já junto com outra pessoa, até que ela ganhe segurança para, de fato, estrear no grupo como ministro de música. Outra coisa que vocês podem fazer... Está destrinchando? Ok, então vou passar. Adoração e atendimento de oração. Pode ser na igreja ou não. Às vezes pode ser na casa de algum membro também. É bom que seja. Orar um por um, fazer momento de escuta para o ministério e para os irmãos, deixar surgir cantos novos e espontâneos. Então, no centro de adoração, é aquele momento que vocês vão começar, né? Às vezes, dentro desse momento, nasce até música, tem gente que compõe na hora. Já aconteceu com a gente de compor na hora, de surgir uma música, de surgir um momento de adoração, a gente está junto ali, orando, vendo o que Deus quer para o ministério, quer para o grupo e essas coisas mais. Técnica vocal e formação é ensaiar, tirar os arranjos, os detalhes. Naquele dia, fazer do jeito que ele gosta, né? Do jeito que o Luiz gosta. Pega uma música e veja todos os detalhes dela, o pessoal que toca. O pessoal que canta, veja os backs para aprender back, para aprender a tirar essa música, aprender todos os detalhes, aprender acordes novos. É aquele dia bem técnico. Vocês também podem fazer exercício vocal, saúde vocal, melismas, graves, fazer gravações. Tipo, um dia vamos lá na minha casa, ou na casa de alguém, ou então, se tem dinheiro, cada um dá um pouquinho, vai lá no estúdio, não sei quem, grava para a gente escutar como é que está a nossa voz, se está bem, se não está. E é uma coisa divertida e que é uma opção que o Ministério de Música pode estar fazendo. Isso é obrigatório? Não. Isso é uma dica que nós estamos dando para vocês do que vocês podem fazer na reunião de vocês. Sugestões de formação, como eu já falei, cura e libertação, pregação, tentações do músicos, carisma, sonorização e combate espiritual. São dicas. Você pode pegar diversas coisas, documento da igreja, tudo. Se você está vendo, gente, que o ministério de vocês está tendo muita coisa relacionada à sexualidade, você está vendo que os músicos estão muito aflorados, estão meio que saindo meio do eixo, dá uma formação sobre sexualidade no plano de Deus. Nós temos que estar o tempo todo de olho como estão nossos ministros. Se nosso ministério de música tem muitas pessoas casadas e você vê que o pessoal está com problema no casamento, chama alguém de fora para dar uma palestra para os músicos sobre casamento. Gente, porque o ministério de música tem que ser só músico? Não, nós temos que atingir aquilo que eu falei, a necessidade. A Lectio Divina. Como é que é a Lectio Divina? Vocês vão se reunir, vão escolher uma palavra que pode ser ou direcionada da oração, ou o coordenador traz de casa. E aí vocês vão ler, uma pessoa vai ler 2 vezes essa palavra. Vai ler ela 2 vezes. E cada ministro de música vai escolher o versículo que mais te tocou. Quando você tiver esse versículo, você vai partilhar com os irmãos aquele versículo. Só que de forma literal a primeira vez. Depois que todo mundo partilhar, vocês vão ler de novo. Só que, tipo assim, as pessoas têm que falar pouquinho, 2 minutos no máximo. Não pode ter minha pessoa querer pregar, ficar lá 15 minutos falando, não. É pouca coisa e já passa de novo. Aí vocês vão ler mais uma vez. Quando vocês lerem mais uma vez, a pessoa ela vai partilhar, só que a palavra, o que Deus está dizendo para ela naquela palavra. Gente, por incrível que pareça, nesse momento é que você começa a ver o que a pessoa tem dentro dela.
Aí ela começa a expor o que ela tá, aí começa a falar. Gente, isso fortalece os vínculos dentro do ministério, porque aí você começa a confiar uns nos outros. Tem ministério que cantam junto, mas são separados uns dos outros. Ninguém tem relacionamento com ninguém, ninguém se ama. É só ali um grupo de música que canta, mas não tem vínculo. E quando a gente começa a partilhar o que está acontecendo dentro da gente, tem gente que chora, expõe, coloca. É tipo uma terapia, gente. Ah, olha, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Essa palavra me tocou por causa disso, por causa daquilo. Isso começa a gerar vínculo. E a pessoa começa a se sentir parte do grupo. A pessoa, às vezes, ali naquele momento de partilha, ela fala, como já aconteceu com a gente. A pessoa, gente, eu tenho vontade de desistir. Eu vim aqui hoje para desistir, porque eu não me sinto parte desse grupo. Eu me sinto que vocês são melhores que eu. E nesse momento de partilha, a gente começa a perceber o porquê que o irmão não reza, porquê que o irmão está distante, porquê que o irmão está frio, porquê que o irmão está assim, está assado. A gente só sabe muitas vezes criticar, mas a gente às vezes não sabe a real razão, a raiz daquele comportamento daquele irmão. E na Lectio Divina é uma grande chance de a gente descobrir. E na segunda partilha, na terceira partilha que a gente faz, a gente vai tirar tipo um propósito. O que eu devo fazer? Aí cada um do irmão vai falando, olha, nessa palavra de hoje, eu sinto que eu devo fazer a partir de hoje isso, isso, isso. Nós precisamos fazer isso de vez em quando no nosso ministério de música. Porque isso é importante, a pessoa precisa entender a palavra, estudar a palavra ali juntos. Isso é muito bom. E nesse momento de perceber se a ovelha está bem ou não. E todos nós que estamos participando da Lectio Divina, nós temos que ficar atentos, porque no final dela, nós temos que orar uns pelos outros. Oficina de ministração, como eu já falei, é momento de experimentar as músicas, oferecer ajuda, promover o irmão, corrigir na caridade e cuidado com o espírito de Saul. Quero falar sobre isso. Caridade na correção, porque a gente vai fazer tipo um The Voice, né? A pessoa vai lá, canta, ministra, e aí a gente depois no final de falar, fulano, você errou nisso, acertou nisso. Sempre primeiro coloque o que ela precisa melhorar e por último fala que ela é muito boa. Sempre, olha, fulano, você é ótimo. Sabe a corrigir, eu vou ensinar vocês, é assim, ó. Vou falar, Wilds, você é muito bom. Olha, eu senti que você me surpreendeu. Você realmente tem potencial, tudo. Só foi, ó, na hora que você foi fazer aquela transição, que você deveria ter falado menos, mas foi muito bom, viu? Só aquele momento, entendeu? Sempre tem que fazer uma coisa boa, bota uma coisa que a pessoa fez errado no meio e para finalizar, fala, remata com ressalta que a pessoa foi bom. Porque senão a pessoa ela sai do ministério com a sensação de que ela foi avaliada, que ela foi péssima, que ela não serve para aquilo, que ela não é, e não quer voltar mais, não quer fazer mais. Então nós temos que ter esse problema de fazer agora, sempre fazer esse cuidado. Mas também não vamos ficar mentindo. Nossa, você tem uma voz maravilhosa, você canta super afinado. Mentira não. Fala a verdade. Ó, o esforço seu é muito bom, só que você precisa melhorar nisso. Nós estamos num momento da crise mundial em que ninguém pode falar nada para ninguém. É o tal do mimimi. Gente, quem inventou isso? Não pode. Gente, eu sou da época do Renato, gente. Eu sou da escola do Renato Mengue. Renato Mengue era pau, pedra. Quem conhece o Renato Mengue sabe, ele falava na cara. E a gente engolia seco, mas eu louvo a Deus pela... Renato, louvo a Deus pela vida dele. Porque ele me ensinou, às vezes eu tinha medo, mas eu aprendia. Mas hoje nós precisamos aprender a corrigir, porque tem um monte de gente ministrando e fazendo coisas erradas, e a gente está olhando e está achando, ai, com medo, que o irmão fique magoado, que o irmão fica triste. Não, nós temos que corrigir, mas corrigir com amor. Mas aí, a gente tem que promover o irmão. O irmão está fazendo uma coisa legal, gente, temos que promover. Talvez não seja o seu gosto, mas o irmão está fazendo. A irmã lançou um CD aí, gente. E o povo, nem... Gente, que isso? Nós temos que promover os irmãos. Eu vi, às vezes, as pessoas falando bem assim. Eu achei legal o Emerson Lopes falando. Que a gente precisa, quando a gente canta as nossas músicas no grupo de oração, as pessoas ficam chateadas, porque as pessoas acham que não tem que cantar as nossas músicas. Aí fulano só canta a música dela.
Aí a Lídia Mancini só vinha aqui para cantar a música dela. A Suzana o Pretinho só canta a música da Suzana. Gente, se eu não cantar minhas músicas, quem vai cantar? Dá licença. Eu sei de onde minhas músicas vieram, meu irmão. Eu sei de onde elas vieram do trono de Deus. Eu sei de onde veio. As minhas músicas foram feitas à base de oração, muito jejum, muita lágrima. E eu vou ficar agora... Aí eu vou cantar a dos outros. Porque eu tenho que cantar as que estão conhecidas só. Não estou falando que você não pode cantar as músicas conhecidas. Você tem que cantar, com certeza, os cantores novos. Mas você tem que ter discernimento. Se tua música é boa, se tua música veio do coração de Deus, se tua música realmente veio de oração, não foi uma música inventada, nem música Frankenstein. Porque música Frankenstein é aquela que é um pedaço de uma, pega da outra, um monte de pedaço de um monte que está na moda, né? Tu pega um monte e junta. Senhor, como é que é? O que está na moda agora? Na música católica, alguma frase. Foi a tua presença. Queima de novo. Queima de novo, Jesus. Aí tu mistura, joga a água da fonte, porque está na moda fonte. Aí tu vai juntando aquela música Frankenstein. Não, meus irmãos. Nós precisamos cantar nossas músicas que veio do trono de Deus. Aí as pessoas não... Ai, a Rômina só canta a música de Jesus e a Rocha. Não aguento mais. Só canta a música dela. Se ela não cantar a música dela, quem vai cantar? Eu? Eu vou, Rômina, eu vou. Mas, gente, nós precisamos cantar. E as pessoas, muitas vezes, da nossa região, fazem falar mal. Aqui tem muito isso, aqui em Rondônia. Lá em Pirassununga, o povo canta todas as nossas músicas. Inclusive, o povo de Curitiba, a gente canta as minhas músicas. O povo de Londrina. O povo de Pirassununga, de São Paulo, canta. E o povo daqui não canta, não, porque não quer dar glória para o irmão. Não quer dar o brilho para o irmão. É isso, tem muito isso aqui sim, que eu sei. O irmão lança um lançamento no YouTube, tu nem curte. Com inveja. Tu não curte com inveja. Isso tem muita inveja do ministério do outro. Quero falar rapidinho sobre o Espírito... Pode falar. Não lança, com medo da pedrada. Com medo das pedradas. Muitas vezes a gente é valorizado por pessoas lá de fora. E não é valorizada pela nossa própria terra. Lá, entendeu? O Renato, coitado, para vender um CD aqui era uma luta. O povo não valorizava. Gente, nós temos que parar com isso, nós temos que valorizar nossos irmãos. Tá aí, isso eu não tenho que reclamar de São Paulo, não. Porque meu grupo de oração cantava minhas músicas, canta até hoje. Canta mesmo. Canta mesmo, gente, canta. E eu nem fazia muita questão, não, porque eu sou aquela envergonhada. Eu faço questão que nem... Agora o Wilson não. O Wilson canta, eu falo, amor, para, chega, eu já não aguento mais. E ele fica cantando, eu falo, amor, não. Ele, mas Suzana, se a gente não cantar, quem vai cantar? Daqui a pouquinho o Fernandinho vai lançar alguma coisa, aí ninguém... Ixi, se acha. Então, se acha, fulana se acha. Agora, gente, temos que ter discernimento. Se você vê que a música não rola, que a música não vai, que a música não tem, que a música é show, que a música não é para grupo de oração, não fique insistindo também não, tem desconfiômetro. Tem que ter desconfiômetro também. Ok? E cuidado com o espírito de Saul. Sobre o espírito de Saul, quero falar uma coisa. A gente que é coordenador do grupo, a gente muitas vezes começa a fazer, vamos supor que vocês vão começar a fazer esse processo aqui, de ensinar as pessoas espiritualmente. Eu falo, isso aconteceu comigo isso em Pirassununga. Então as meninas que estavam lá, eu comecei a me retirar da animação e da condução para dar espaço para elas. E elas começaram a crescer. E eu injetando espiritualidade, injetando Bíblia, injetando. Passei um tempão injetando Bíblia, formação, Bíblia, ia na casa orar. E a gente começou a fazer isso. E elas começaram a crescer. E chegou um ponto, e ela, ainda além de animar, ela ainda pregava. Chegou um ponto que ela começou a fazer melhor que eu. Começou a pregar melhor que eu. Começou a animar melhor que eu. E um dia ela foi pregar, eu estava tudo bem. Um dia ela foi pregar, e ela começou a pregar um assunto que eu sempre quis pregar. E ela estava pregando muito bem. Cara, eu comecei a fazer assim, ó, por dentro de mim, veio uma raiva. O que ela está fazendo? O que ela está pregando que eu sempre quis pregar? Já basta fazer...
E a bicha começou a crescer demais. Começou a crescer demais. E eu falei, mas fui eu que ensinei dentro de mim. Começou a se agitar. E você sabe que você é assim. Nós somos assim. Nós somos invejosos. Se você vê alguém que começou com você, tocar melhor que você vai ficar irritado. Você fica irritado, porque você não quer. Você quer que sempre a pessoa fique aqui, ó, sempre sendo teu discípulo. E o que aconteceu? Nesse dia eu comecei a olhar essa pessoa pregar. E começou a me dar aquela raiva. E eu comecei a corrigir a pregação dela na minha mente. Não é bem assim. E não sei o quê. De repente o Espírito Santo fez assim. Para com isso. Você está morrendo de inveja. Tira de você esse espírito de Saul. Porque Saul ficou com inveja quando Davi... Porque a unção já estava sobre Davi. E a unção já estava sobre ela, porque Deus sabia que eu ia embora de Pirassununga. Então Deus já estava dando a liderança para ela. E Deus falou assim, você está com o espírito de Saul. Porque quando Davi voltou da guerra, que o pessoal falou... Saul matou 10 mil, mas Davi matou 100 mil. Dizendo que Davi tinha sido melhor do que Saul. Saul ficou brabo. E ficou com muita inveja e tentou o quê? Matar Davi. E eu ia fazer isso se o Espírito Santo não estivesse falando comigo. E naquele momento eu comecei a pedir perdão ao Espírito Santo e a chorar, e chorar, e chorar. E ela pregava, e aquela palavra entrava dentro de mim, eu chorava, eu falava, Deus, obrigada. Porque isso é fruto do que eu estou fazendo, do que eu fiz. Da liderança. O mestre, de verdade, a pessoa tem que ser melhor do que ele. E ela é muito boa. Fala melhor, se comporta melhor. Entendeu? E assim, eu tive que assumir isso para mim. Cheguei lá depois da pregação, abracei ela e falei, você pregou divinamente bem. Porque a gente também tem que reconhecer para o irmão. Você arrasou. Você foi demais. Muito bonito. Amei a pregação. E aquilo para ela foi... Meu Deus. A minha mestre falou para mim que eu fui muito bem. Para mim, mas ela não sabe a luta que foi. E eu falei para ela depois de alguns meses, eu falei, olha, naquele dia eu senti inveja. Porque eu te vi melhor do que eu. E eu vou falar uma coisa para você. Isso vai acontecer com você também. Se você começar a ensinar outras pessoas. Mas isso tem que acontecer. As pessoas têm que ficar melhor que você. Você tem que investir. E outra coisa vai acontecer. Pode ser que você nunca tenha coragem de ministrar. E a pessoa que você discipulou, ministre. E você não. Pode ser que a pessoa que você discipulou faça coisas que você não vai fazer. E você vai ficar chorando de, meu Deus, por que eu não fiz? Mas não se preocupa, não tente matar. Como é que você tenta matar? Falando, olha, fulano, nem foi tão bom assim, porque você não sei o quê, começar a dizer coisas para depreciar a pessoa, começar a dizer coisas para matar o ministério da pessoa, para deixar ela desanimada, porque a tua palavra pesa para ela. Então, tudo que você falar vai derrotar ela. Então, você não usa da tua autoridade de Saul para poder derrotar o irmão. Amém? Pode deixar. Sugestões extras. Dar atribuições aos mais antigos. Divida as aulas com os colegas, divida as aulas. Não fique só você dando aula, não. Vai dar formação? Você faz isso, fulano, você faz isso. Começa a dividir entre vocês, para que cada um possa dar as aulas. Promova a vigília, promova encontros, retiros. Aqui na Divina a gente fez um retiro de um dia, um domingo. Menina, foi tão bom, menino, foi tão bom, a gente foi tão curado. Nós precisamos nos reunir mais como Ministério de Música, fazer um dia só de oração, um dia só de convivência. Fazer campanha de oração, muito importante. Fazer propósitos de leituras da Bíblia e partilha pelo WhatsApp. Pega, fala assim, ó, hoje, esse mês, ministério, nós vamos estudar o livro de Efésios. Aí todo mundo tem a sua programação esse mês. Todo o Ministério de Música vai estudar Efésios. Aí, de vez em quando, solta uma pergunta lá no ministério. E aí, o que vocês estão achando da leitura? O versículo que me chamou a atenção foi esse. Algum grava um áudio da sua experiência, de como está sendo sua vida de oração. Isso começa a alimentar no outro. Eita, ele já orou, eu vou orar também. Aí vai o outro, vai, ora, faz isso. Junta, pega um livro da Bíblia para você estar sempre, uma vez por mês, lendo estudando um livro, sabendo o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos encher da palavra, gente. A palavra de Deus é que vai mudar o nosso padrão de comportamento. Não adianta a gente querer
querer viver uma vida espiritual se a gente não mudar o nosso padrão de comportamento por meio da palavra que modifica a nossa mente. Nós precisamos modificar a nossa mente. Nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, porque é isso que vai nos dar um novo padrão de vida. E despertar o potencial. No seu ministério tem diversas qualidades e diferenças. Diferença sempre teremos, ou seja, sempre vai rolar um ciúminho, tá? Ciúme, uma invejinha ali, é normal, né? Às vezes não ter ciúme porque o outro deu um solo para o outro e não deu para mim. A outra foi convidada para cantar lá no retiro estadual e eu não fui. Porque o Luiz foi convidado para tocar como guitarrista lá não sei onde e eu não fui. Essas coisas, como é que se resolve? Na reunião, através de oração, conversa. E às vezes, gente, conversa não vai funcionar. Vai mais criar tumulto. O que é que eu faço? Monto uma formação falando daquele assunto. Está entendendo? Ninguém precisa saber. A gente estava vendo no ministério muita inveja. Uma época, muita inveja. Era briga, inveja, briga, inveja, briga, inveja. Eu peguei um livro do Hernandes, que é Removendo as Máscaras. E esse livro tem um capítulo que fala só sobre inveja. A reunião do Ministério de Música foi formação sobre a inveja. Pronto, desmascarei o diabo sem ficar. Gente, quem é que está com inveja? Você falou de mim, você falou. Aí fica pior. E você disse isso. O problema é fofoca? Monta uma formação sobre fofoca. É isso, gente. Nós temos que atingir o diabo assim. Começou a briga, começou a guerra. Pega uma formação sobre aquele determinado assunto e dá. Não precisa ter negócio de, você falou. Todo mundo vai vestir a carapuça de algum jeito e vai começar a melhorar. Depois da formação, faz uma oração, quebra, tal. E outra coisa, você que vai formar, sempre se reconheça. Você, coordenador, sempre se reconheça como também errado. Nunca se coloque na posição de que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, vocês são assim. Sempre partilhe algo de você, sempre fale algo de você, para que as pessoas entendam que você também erra, que você também tem defeitos e que nós estamos juntos no mesmo barco. Nunca se coloque no patamar maior que ninguém. Entendam? Viu o problema? Vai lá e aciona uma formação que fala sobre aquilo, porque aí todo mundo resolve. Amém? O problema não está nas diferenças, mas sim na falta do mesmo propósito. Gente, ministério e bandas católicas que acabaram. Acabaram por causa de quê? Por causa das diferenças? Não, porque nem todos estavam no mesmo propósito. E o que eu falo de propósito? A intenção do coração da pessoa. Qual o nosso propósito? Evangelizar, ser sal e luz, ser santo, buscar Jesus, servir a Cristo, servir a igreja de todo o coração. E não importa o que seja, nós queremos servir. Mas o meu irmão do meu ministério, ele quer o quê? O propósito dele é gravar CD, ser famoso, ter um ministério bombástico, ter um ministério grande de atuação. Tem pessoas que estão com um propósito completamente diferente do propósito que é. Gente, gravar CD, ser famoso é a consequência de quem vive o propósito, não é o propósito. O propósito é evangelizar, ser sal e luz, ser vida para o outro, ser servo dos irmãos. Você quando canta, você é servo. O que é ser servo, gente? Servo tem vontade própria? Se todo mundo entendesse isso, estava todo mundo aqui na formação hoje. Só que a gente não entende o que é ser servo. A gente pensa que ser servo é só chegar, pegar o microfone e cantar. Porque cantar, gente, quer queira ou quer não, é gostoso para nós. Não é serviço, é hobby. Sei lá, o povo aplaude, o povo olha, o povo elogia. É bom. É bom, te dá prazer. Ser locutor não te dá um certo prazer? Não é gostoso para você? Mas ser servo não é só fazer quando é gostoso. Ser servo é obedecer o Senhor. E obedecer o Senhor, muitas vezes, está em obedecer o líder, está em obedecer o coordenador. E as pessoas muitas vezes não entendem o que é ser servo. Ser servo muitas vezes é você não querer vir para a reunião, porque você está com sono, está cansado, você vem. Você não querer ir para a reunião da música, mas você vai. Por causa do povo. E muitas vezes os nossos membros do nosso grupo estão com um propósito totalmente diferente. Com um coração em quê? Tem pessoas que estão tocando lá na frente,
mas é para ver se encontra uma namorada. Desculpa, mas tem gente que está pensando assim. Tem gente que está tocando lá na frente porque tem medo de Deus, porque tem medo de ir para o inferno. Gente, é verdade, mas tem pessoas que estão com esse propósito. Tem gente que está com o propósito que eu vou servir a Deus para juntar um tijolinho no céu, para ser salvo, como se a salvação pudesse ser comprada. Então nós temos que ver qual é a intenção do seu coração de servir, de estar aqui. Qual a intenção do seu coração? É se doar por Evangelho de Cristo? É se doar para Cristo? E sabe que se doar para Cristo tem consequência. Há uma consequência. O Evangelho é exigente. O Evangelho é muito exigente. E nós estamos com qual intenção no nosso coração? Eu lembro que há um tempo atrás, a minha intenção, o meu propósito de vida pessoal era... Sabe qual era? Ser uma grande ministra, ir para todo o Brasil, e ser ministra de cura e libertação, daquela de fazer milagre. Eu queria ser igual a Eunice Pudário. Eu só pensava nisso. Eu orava por causa disso. Eu queria jejuar por causa disso. E quanto mais jejuava, mais orava, nada acontecia. E eu falava, Senhor, mas por que nenhum morto se levantou quando eu rezei? E às vezes eu ficava nos lugares procurando coisa para orar, para ver se acontecia alguma coisa. Porque o meu propósito pessoal não estava alinhado com o propósito de Deus para mim. Eu queria estar orando por causa de fazer cura. Eu queria falar, quantos aqui estão... Esse aqui, irmão, o senhor está curando você disso, disso, disso. Eu queria os dons, eu não queria o dono do dom. Então o Espírito Santo teve que me sentar no lugar e falar assim, filha, tem alguma coisa errada, você está procurando coisa errada. O seu propósito está errado. O seu propósito é me servir. O meu propósito para você é que você esteja nas minhas mãos, servindo a mim. Se você vai ser famosa, isso é consequência. Se você vai expulsar demônio, é consequência. É consequência, me sirva. E eu vou fazer conforme a necessidade. Então eu comecei a ajustar a minha oração, a minha vida de oração, não mais de acordo com o que eu queria, mas de acordo com o que Deus quer. Aí eu descansei em Deus. Parei com esse negócio. Tá buscando. Eu queria ser famosa, gente. No fundo, queria. Não era uma coisa que eu falo que era uma coisa... não era uma coisa clara dentro de mim. Mas lá dentro de mim, lá dentro, aquela intenção era de estourar no Brasil, ser um Eunice Pudário, Suzana Espudário. Eu acho que eu queria ser. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque talvez a tua intenção esteja errada. Porque talvez a intenção do teu coração não esteja correta. Talvez você está servindo a Deus por causa de muitas coisas, menos Ele mesmo. É uma coisa que eu acho bonita, ela está aqui, eu vou falar dela, a Rômina. A Rômina começou a gravar as músicas dela, ela não tinha intenção não de ficar famosa não, gente. Ela até escondia, e aconteceu. As pessoas começaram a querer, as pessoas começaram a pedir, as pessoas começaram, porque quem levanta é Deus. Se você fizer qualquer coisa com a força do seu braço, não vai rolar. A Rômina conversava comigo um tempo atrás e falava assim, Suzana, eu sei da minha alimentação técnica, né, vocal. Ela falava, eu sei que tem pessoas que talvez cantem até muito melhor do que eu, mas eu sei que Deus me chamou e eu estou fazendo porque Deus está me dando. Gente, quando Deus te levantar, Ele mesmo vai te levar. Você não vai precisar fazer muitas forças. Gente, pode ter certeza, a Rômina começou a ter patrocinador. O pessoal começou a patrocinar ela. O pessoal começou a chamar ela. O pessoal começou, não, eu pago para você fazer. Começou, não, eu faço. As pessoas começaram, porque quando Deus quer, Ele patrocina. Não precisa forçar a barra. Eu lembro do testemunho do nosso irmão Tony Alisson, que ele fez, eu lembrei de tu. Eu lembrei da menina lá, da Lídia. Ele estava com uma pilha de CD. E os CDs não vendiam de jeito nenhum. É o primeiro CD dele, aquele Eu Quero Ver Poderoso Deus. A pilha de CD, e ele começou a orar por aqueles CDs. Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Ele já tinha passado 2 anos na intercessão, já estava... E ele começou a orar para aquela pilha de CD. E de repente Deus começou a levantar ele no Brasil. Gente, foi assim, ó.
Quando Deus quer, Ele faz. Então, paremos de estar lutando com a força do nosso braço. Vai para o teu quartinho rezar, vai buscar Jesus no teu quarto, vai orar com o teu ministério, que Deus vai te levantar no momento oportuno. Ter paciência com o processo do irmão. É isso, gente, tem que ter paciência. Uns vão crescer rapidamente, outros não. Cada um tem o seu tempo. O importante é estar sempre crescendo. E amém.